Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 63 da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Terminamos ontem com a entrada de Teresa, não é? No convento Carmelita da Encarnação, no mosteiro, né? O primeiro indício que Dom Alonso teve de tudo isso deve ter sido o regresso tardio de seu filho Antônio, completamente abatido e envergonhado. Lembra que eles fugiram, né? O Antônio e a Teresa, para irem para os mosteiros, né? Isto porque depois que a porta se fechou sobre Teresa, o rapaz, fiel à sua promessa, se tinha dirigido ao belo mosteiro onde Torquemada vivera e orara, e onde a grande Isabel, a católica, chorara sob o túmulo de seu único filho. Aí foi amavelmente recebido por um homem de hábito branco, mas para a desgraça do seu ardor juvenil, não encontrou grande vontade de o aceitarem. Dom Alonso era frequente visita de Santo Tomás, o mosteiro, né? E até durante bastantes anos teve o hábito de ir confessar-se lá. Os dominicanos não estavam em situação de receber o filho de tão grande amigo sem autorização dele. E quando souberam que Antônio os tinha procurado sem conhecimento do pai, mandaram-no para casa. Aqui tem uma nota a respeito do destino do Antônio, né? Antônio entrou mais tarde no mosteiro de Jerônimos, mas por falta de saúde teve de sair. Foi para o Peru e morreu na batalha de Anaquito. Aqui ele cita a fonte onde ele tirou essa informação, né? Voltando ao texto, quase ao mesmo tempo chegou a Dom Alonso um recado da madre prioresa das Carmelitas. Sua filha estava no convento, mas como tinha saído de casa sem seu consentimento, podia ele fazer o favor de ir lá tratar do caso? Correu Dom Alonso ao convento. Talvez não lhe tivesse passado pela cabeça que Teresa estivesse tão seriamente decidida. Mas já que assim era, tratava-se de certo da vontade de Deus. Para a surpresa da filha e edificação das monjas, deu o seu consentimento. E Teresa ficou no convento como noviça. Seu primeiro sentimento, depois da grande decisão, foi de uma súbita e intensa alegria. Vamos ao texto de Santa Teresa na sua autobiografia, né? Tomando o hábito, o Senhor logo me deu a entender como favorece aos que no seu serviço se fazem violência. Aqui eu precisava fazer-me, ninguém percebia. Imaginavam em mim grande amor e vontade. Deu-me, na mesma hora, tão grande contentamento de ter abraçado o estado religioso que jamais me faltou até hoje. Escreveu ela muito mais tarde, e mudou Deus a secura que tinha minha alma em imensa ternura. Davam-me deleite todas as coisas da religião, e é verdade que, estando algumas vezes a varrer em horas que antes costumava ocupar em meus regalos e enfeites, a lembrança que disso estava livre, sentia tão novo gozo que me espantava e não podia entender de onde me vinha. Fecha aspas aqui para Santa Teresa. A vida num convento carmelita não era então o que a princípio fora. Primitivamente, as carmelitas eram eremitas, que nunca comiam carne, raramente falavam e consagravam praticamente todas as suas energias à oração e à contemplação,
com algum trabalho manual obrigatório. Uma tradição da ordem, que atribui a sua fundação aos profetas Elias e Eliseu, é contrariada pela história, que o mais cedo que a faz remontar é o século XII. Foi então que uma comunidade de cristãos eremitas viveu sob uma regra de Nossa Senhora, na montanha da Palestina, onde Elias confundiu os profetas de Baal. Várias vezes foram incomodados pelos sarracenos, e em 1291, os monges, cantando a Salve Rainha, foram passados à espada e o convento queimado. A ordem passou à Europa e aí, como os conventos se fundavam, tanto em cidades como em desertos, foram julgadas necessárias várias alterações que se introduziram nas constituições aprovadas por diversos papas. Como era inevitável durante os tempos da peste negra e do grande cisma, os carmelitas foram se tornando cada vez mais semelhantes às ordens mendicantes, dominicanos, franciscanos, beneditinos e agostinhos. A vida solitária foi substituída pela comunitária. A abstinência de carnes foi grandemente alterada, e o silêncio restringido às horas noturnas entre completas e prima. Com o tempo, alargou-se a mesa do prior e os monges foram autorizados a possuir bens próprios, a despeito do voto de pobreza. Quando, no século XV, aderiram à ordem comunidades de freiras, elas seguiram, como era natural, as constituições observadas pelos monges, florescendo especialmente em Espanha, onde ganharam grande popularidade. O convento de Nossa Senhora da Encarnação, onde Teresa agora era noviça, foi fundado em 1478. Em 1485, por concessão do bispo Dom Alonso de Fonseca, ficou de posse da Igreja de Todos os Santos, que tinha sido sinagoga. Em 1511, adquiriu por 90.000 maravedis um grupo de casas contíguas no agradável subúrbio de Ávila, o Arrates, que, entre árvores e hortas, dominava o coração do vale. Ali foi construída uma nova igreja consagrada em 1515, no ano do nascimento de Teresa. Adotando a regra dos padres carmelitas, que tinham um mosteiro em Ávila desde 1378, e ganhando a proteção de pessoas poderosas, o convento da Encarnação veio a ser o convento elegante da cidade. Era nele que as meninas fidalgas geralmente se retiravam quando decidiam trocar o mundo pela vida religiosa. A despeito disso, não o tinham corrompido as riquezas. De tempos a tempos, chegava a sofrer dificuldades financeiras. Em alguns outros aspectos, como a disciplina, participava do relaxamento, que era tão geral antes do Concílio de Trento. As religiosas não estavam em rigorosa clausura. Eram autorizadas a sair por diversos motivos e a receber visitas quase à sua vontade. Ao entrarem no convento, não tinham de renunciar aos seus bens próprios. Não eram obrigadas a jejuar com grande rigor, nem guardar prolongado silêncio. Duas razões havia para este relaxamento. Era a primeira ser o número de freiras demasiado grande, em dada altura, 180, para uma casa de contemplação. A segunda, que havia várias senhoras de piso, pensionistas, que viviam no convento por lhes agradar o ambiente, mas não eram membros da comunidade, nem estavam submetidas à regra.
Essas senhoras saíam e entravam como se estivessem numa casa particular e recebiam amigas nos seus aposentos. Era bem natural que tudo isso influenciasse a vida das próprias freiras. A Encarnação era mais um lugar aprazível que um convento. Com tantas senhoras fidalgas no convento, era inevitável um certo ar de esnobismo. Não somente se dava muita importância aos mundanos pontos de honra, mas faziam-se distinções sociais entre as de alta categoria, as quais, como Teresa, eram chamadas donas, e as proletárias, cujos pais não tinham a sorte de ser dons. Numa comunidade em que iam e vinham as donas Aldonza, as donas Brianda, as donas Violante, da sociedade elegante de Castela, parecia normal que as donas que tinham tomado véu gozassem de privilégios que às outras não se davam. Enquanto muitas tinham celas comuns, Teresa tinha uma só para ela, que ficava acima de um agradável campo e jardim. Eram certamente uns aposentos que uma carmelita de hoje em dia achariam suntuosos. Tinham 2 quartos ligados por alguns degraus, um oratório na primeira divisão e um quarto de cama na segunda. Tinha também, ao que parece, todos os quadros, imagens e outras decorações que quisesse. No oratório, podia receber visitas de pessoas amigas e parentes. Teresa veio a sentir um justo desgosto, como mostraremos, pelos relaxamentos do convento da Encarnação. Desagradava-lhe aquela multidão numa ordem destinada a ser contemplativa. Desagradavam-lhe as desnecessárias visitas e conversas. Desagradava-lhe todo aquele esnobismo, e em especial o orgulho de família ou de classe. Isto não significa, no entanto, que as carmelitas descalças da regra mitigada de Ávila estivessem moralmente corrompidas ou provocassem algum daqueles escândalos que naquele tempo eram demasiado comuns em algumas parcelas da cristandade. Se estavam decaídas, era apenas em comparação com os primeiros eremitas e com as carmelitas descalças da regra teresiana posterior. Ela vai reformar o Carmelo, né? Santa Teresa. Comparadas com algumas outras ordens, era severa e austera a vida que levavam. A comunidade no seu conjunto era altamente respeitada numa sociedade que tinha um rigoroso padrão de virtude feminina. E alguns dos seus membros, apesar das dificuldades indicadas, conseguiam praticar a oração mental e ter fama de santas. A regra carmelita, mesmo depois de mitigada pelo Papa Eugênio IV em 1432, era demasiado dura para a maior parte das freiras. A regra 6, por exemplo, ordena o jejum, ou seja, uma refeição por dia, desde a festa da Exaltação da Cruz, em setembro, até o Natal, exceto em 3 dias por semana. A festa da Exaltação da Cruz é exatamente hoje, né? Dia 14 de setembro, que nós estamos lendo isso aqui, né? Então, o jejum da festa da Exaltação, que é 14 de setembro, estamos comemorando a festa hoje, né? Até o Natal. Então são praticamente 3 meses, né, de jejum. Não podiam comer carne, nem no advento, nem na quaresma. E em outras épocas do ano podiam tê-la sim, mas apenas 3 vezes por semana. Então, advento e quaresma é ainda a recomendação da igreja para os fiéis comuns, né? Não comer carne, né? Mais na quaresma, menos no advento. Mas eu conheço muitos fiéis leigos que fazem isso, né? Não comem carne nem no advento, nem na quaresma. Cada uma das monjas devia receber uma disciplina. Quer dizer,
uma flagelação, às segundas, quartas e sextas-feiras. Tinham hábitos negros, de pano rude e corte austero. Em atenção ao terrível frio dos invernos de Ávila, tinham licença de usar sapatos em vez das primitivas sandálias, em tecido de inferior qualidade. Mas luvas, não. As camas eram simples, sem lençóis de linho, nem enfeites de qualquer espécie. Quando não estavam no coro, ou em outra qualquer devoção, estavam naturalmente fazendo algum trabalho manual, à orientação da prioresca. Nunca deviam estar completamente ociosas. Davam muita importância ao canto coral e à grande exatidão em tudo quanto era litúrgico. Com pequenas diferenças, seguiam o rito do Santo Sepulcro de Jerusalém. Teresa cantava muito mal quando entrou para a encarnação. Ela mesma o diz na sua autobiografia. Exigia a Constituição que as monjas se confessassem pelo menos de 15 em 15 dias e aconselhava que o fizessem uma vez por semana. As comunhões eram muito mais raras do que hoje. A maior parte da comunidade recebia Nosso Senhor no primeiro domingo do Advento, no dia de Natal, no primeiro domingo da Quaresma, na Quinta-feira Santa, no domingo de Páscoa, na Quinta-feira da Ascensão, no Pentecostes, no Corpo de Deus, Corpus Christi, no de Todos os Santos, na festa de Nossa Senhora e no aniversário da profissão. De cada uma, Os confessores eram cuidadosamente escolhidos pela prioresa, e não deviam ser jovens. Guardava-se silêncio desde completas até prima, desde 9 horas até 6 horas. Quer dizer, toda a noite e na primeira parte do dia seguinte, que assim estavam então ordenadas as horas. No chamado capítulo das faltas, expressão entre aspas, as freiras tinham de se acusar humildemente de todas as suas fraquezas. As noviças, porém, estavam isentas disto. Teresa não achou de modo nenhum fácil aquela vida. Um noviciado é sempre um tempo de preparação, simultaneamente exterior e interior, para uma vida que aspira a nada menos que a perfeição. A noviça tem de estar sempre disposta, seja ao que for, e isto não pode deixar de ser, por vezes, uma experiência penosa. Embora tivesse compreendido o que queria Cristo significar quando disse, abre aspas, disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e para que a vossa alegria seja completa, fecha aspas. E ainda, abre aspas, o vosso coração se alegrará e ninguém vos tirará a vossa alegria. Fecha aspas. São todas expressões do Evangelho de João, Primeira João 15:11, segunda João 16:22. Teresa registra, como quem recorda, a seguinte confissão. Aqui, palavras de Santa Teresa na sua autobiografia. Esqueci-me de dizer como, no ano de noviciado, passei grandes desassossegos, com coisas que em si tinham pouca importância. Culpavam-me muitas vezes, estando inocente, e eu sofria com muito desgosto e imperfeição, ainda que com o grande contentamento que tinha de ser monja, tudo isso fosse suportando. Como me viam procurar solidão e chorar meus pecados, pensaram que era descontentamento, e assim o diziam. Eu era afeiçoada a todas as coisas da religião, mas não podia sofrer a mínima aparência de desprezo. Folgava de ser estimada, tinha esmero exagerado em tudo o que fazia, e achava que era virtude. Isto, porém, não me serve de desculpa, porque em tudo sabia procurar o que me contentasse, e assim a ignorância
não me excusa. O que pode diminuir minhas culpas é não ter sido fundado em minha perfeição o mosteiro. Eu, por minha ruindade, abraçava o que era falta, deixando de lado o que havia de bom. Fecha aspas. É fácil compreender a preocupação da superiora de Teresa com aquilo que considerava o seu descontentamento. Em qualquer ordem religiosa, nada é mais próprio para levar a despedir uma noviça com o conselho de que procure qualquer outra vocação a que melhor se adapte, do que a descoberta que caiu em melancolia. Havemos de ver o que ela própria pensava, sendo superiora das freiras melancólicas. A própria Santa Teresa, né? E embora concedamos, como devemos, pelo melhor conhecimento de que dela temos, que no seu caso a suspeita era infundada, fica o fato de que uma noviça que achava o seu convento ordenado, não em muita perfeição, entre aspas, estava em certa medida descontente, embora tivesse razão no seu criticismo. E conclui-se também que depois de todo o desconto que se lhe faça à humildade com que julgou as fraquezas da sua vida passada, parece claro que o seu pecado habitual era a vaidade, e que este pecado não desapareceu da sua maneira de ser quando ela transpôs o limiar do convento. Claro que não, né? Uma pessoa não se torna automaticamente perfeita ao entrar para uma ordem religiosa. Apenas iniciou um período de luta contra as fraquezas que hão de ser dominadas uma a uma. Os próprios santos, longe de serem abstrações, sem corpo, sem personalidade e sem sexo, têm faltas que devem ser desagradáveis para aqueles que os rodeiam. Não é provável que algumas monjas da encarnação atribuíssem àquela noviça a profecia de um Zaoré, que tinha ido aos terrenos do convento em busca de um tesouro escondido que não achou, o qual predisse que aí haveria uma beata chamada Teresa. Uma superiora perspicaz podia ter tido o secreto pensamento de que aquela menina, se não fosse cristã, se não tivesse tanto amor de Deus, podia ter se tornado, no mundo, uma mulher bonita, imperiosa, voluptuosa e talvez mesmo impiedosa, dominada por um egoísmo insaciável. Isso aqui é muito interessante, né? Muito interessante. Esse raciocínio aqui do autor, né? Eu vou tentar voltar a ele no final aqui da leitura. As paixões humanas não são em si mesmas boas ou más, mas na sua orientação e aplicação. Apesar de tudo, devia ser fácil de perceber também que esta noviça tinha humildade, fundamento de todas as virtudes. Algumas das irmãs deram conta de que quando, antes de irem para o refeitório, deixavam no couro os mantos brancos, ela silenciosamente os apanhava e dobrava, como voluntária penitência. Por este tempo, as suas obrigações puseram-na em contato com uma das freiras mais idosas que estava a morrer com a mais aflitiva e repugnante doença. Em resultado de obstruções, tinha no ventre chagas abertas, por onde saía tudo quanto comia. Algumas das freiras pareciam aterradas com a doença daquela pobre mulher. Mas o que impressionava Teresa era a sua espantosa paciência. Aquela monja era uma destas místicas que estão tão compenetradas do paradoxal segredo
do sofrimento no coração do cristianismo, que era capaz de suportar toda a dor e humilhação, não apenas com resignação, mas com autêntica alegria. Uma alegria que ninguém poderia admitir sem a ter presenciado. E que nos conventos se repete em todas as gerações. O rosto de uma pessoa assim, que oferece os seus sofrimentos em união com os de Cristo na cruz, participa, de algum modo, da transcendente beleza, da paz e da sublimidade do Mestre. E assim pareceu a Teresa que aquilo que via nesta face cristiforme valia bem qualquer preço que tivesse que pagar em humano incômodo. De qualquer modo, era preciso pagá-lo, e o preço era o sofrimento. Então, do magnânimo coração da noviça, viva e inquieta na flor de sua mocidade, irrompeu uma oração. Oração que será incompreensível mesmo para os cristãos que não foram ainda até ao âmago da sua fé. Pediu a Deus que lhe desse paciência semelhante, fosse qual fosse a doença que lhe servisse de ocasião. Havia de lhe parecer mais tarde que não fora pelo amor de Deus que fizera esta súplica, mas sim por um desejo mais interesseiro de alcançar o mais cedo possível a felicidade eterna. Fosse como fosse, teve a coragem de fazer o pedido. Aquela freira morreu pouco depois. Eu vou terminar aqui a leitura, então, depois dessa experiência, né, de Santa Teresa como noviça, para fazer alguns comentários. Né? Então, o primeiro comentário é aquele comentário sobre a situação dos mosteiros, conventos, das ordens religiosas, né? Nessa época, né? Do início do século XVI, né? Já uma época de decadência, né? O início da nossa decadência que sentimos hoje, né? Começou nessa época, né? Então, e o próprio autor ele comenta um fato muito importante que a gente costuma esquecer, né? Para explicar essa decadência, o fato de ter havido a peste negra, né? A peste bubônica, né? Foi uma coisa absolutamente terrível para a Europa, né? Devastou a Europa e principalmente devastou os mosteiros, né? Os conventos, né? Os conventos ficaram praticamente vazios, né? E aí teve um momento em que os priores, né? As prioresas dos conventos, para enchê-los de novo, né, com os monges e com as monjas, tiveram de fazer um certo rebaixamento das disciplinas de cada uma das regras, né, para atrair as pessoas, né. E isso, então, foi uma das causas desse rebaixamento geral da disciplina dos conventos, né. E é claro que no próprio século XVI, né, a Igreja ainda estava fundando
ordens, né? Santo Inácio iria fundar a ordem dos jesuítas, né? A Companhia de Jesus. São Felipe Neri iria fundar o oratório, né? Depois, enfim. Mas todas essas ordens passaram também por outras degradações ao longo dos séculos, né? Por outras razões, não a peste, mas outras razões mais insidiosas até do que a peste. Os jesuítas, por exemplo, praticamente, enfim, duraram. O ápice da ordem foi uma centena de anos, ou 2 centenas de anos no máximo, né? Depois deles terem sido escorraçados da cristandade no século XVIII, né? Certo? Então eles tiveram praticamente, enfim, 200 anos aí. Mas, enfim, então esse rebaixamento, essa lassidão, né, das regras, na Renascença foi bem marcante, né? Então esse é o primeiro ponto, não é? A descrição do convento da encarnação na Espanha, que o nosso autor faz, né, dá a entender também que existiam vários problemas, mas que pelo menos as devotas monjas tinham, de certa forma, mantido a piedade, né? E obviamente a gente vê aqui, não é, essa mistura, né, da nossa religião com as coisas do mundo, né, através das pessoas que habitavam no mosteiro, pessoas ricas, né, de posse, né, mesmo as monjas das famílias mais de posse, enfim, toda essa conversa, esse diálogo com o mundo, né, que havia e que era em detrimento à religião, né? Pois bem, mas tem uma observação aqui que eu queria voltar a ela. Ai meu Deus, será que eu vou achar? Ah, sim. Veja como é que o autor coloca a questão muito interessante aqui. Uma superiora perspicaz, estou lendo no topo da página 71, podia ter tido o secreto pensamento de que aquela menina, se não fosse cristã, e se não tivesse tanto amor de Deus, podia ter se tornado, no mundo, uma mulher bonita, imperiosa, voluptuosa e talvez mesmo impiedosa, dominada por um egoísmo insaciável. É claro que o autor coloca aqui o pensamento na mente de uma superiora perspicaz, né, porque ele quer fazer essa reflexão, né, quer dizer, conhecendo de Santa Teresa as suas inclinações pela sua autobiografia, pelo seu estado de vida, pelo seu status social, né, ele faz essa reflexão, né, não tivesse essa moça seguido a sua vocação, seguido o chamado que Deus a fez, ela poderia ter se tornado quem? Uma mulher bonita, imperiosa, voluptuosa e talvez impiedosa no mundo, não é? Isso é muito interessante, porque se a gente fizer a mesma análise para outros santos, nós vamos ver alguma coisa bem parecida, não é? Santos impetuosos que poderiam se tornar impiedosos, não é? E tendo escolhido a vocação que Deus lhes deu,
eles se tornaram santos, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: em certa fase da vida de todos esses santos, um pequeno desvio poderia ter significado um destino completamente diferente, até oposto, né, na vida desses santos. Tá certo? É o que a gente vê na biografia de muitos, mas muitos santos. Não de todos, obviamente, né? Um pequeno desvio, um pequeno incidente que os desviassem da vocação, uma pequena dificuldade que, enfim, pudesse acontecer. Por exemplo, Dom Alonso não ter permitido que Santa Teresa ficasse no convento, tivesse levado ela para fora, tivesse contratado um casamento. Isso tudo é para mostrar, né, como é que Deus movimenta as causas segundas de forma detalhada e delicadamente, né, para que a sua alma escolhida, então, siga o caminho da santidade que ele desejava, né, o que ele deseja de todos nós, né. Mas isso não ocorre só com a vida dos santos, ocorre com a vida de todos nós. É muito provável que, se a gente voltar na nossa vida e conseguir distinguir momentos da nossa vida, eu tenho certeza que nós vamos distinguir momentos de decisões ou de acontecimentos que nos fizeram decidir isso ou aquilo, que são importantíssimos para nós hoje, para onde nós estamos, né? Na nossa vida mesquinha, enfim, nós não somos santos, etc. Mas poderia ter nos desviado grandemente do que nós somos hoje, né? Dos nossos interesses, das nossas leituras, das nossas devoções. Não seríamos o que somos hoje, não tivessem havido aqueles detalhes, aquelas coisas delicadas que Deus colocou na nossa vida, né, para nos direcionar, não é isso? Então, nós vamos terminar aqui a leitura com essa passagem da vida de Santa Teresa, desse encontro com essa pobre e velha monja que estava morrendo com uma doença terrível, né? Tá certo? Eu queria agora passar a palavra para vocês, para os comentários e observações, se existirem. Oi, professor. Diga, Márcio. Bom, eu anotei aqui para poder ser bem objetivo e menos divagante. Várias coisas que me chamaram a atenção, né? Uma delas é essa aí que a gente vê que é uma coisa comum na vida dos santos e que a gente também, ontem mesmo eu estava pensando como é que nós participamos da maior ordem religiosa da igreja, que é a ordem dos leigos, né? Várias subdivisões aí, cada qual com sua condição socioeconômica e tudo mais. Que não deixa de ser que a gente também precisa ter alguma disciplina também parecida, não tão exigente, claro, quanto, né, de maneira mais ativa do que contemplativa, obviamente, mas também é preciso ter também toda essa ascética e mística também, isso aí também. Bom, eu notei aqui, né, e coincide com a leitura que eu tive outro dia da Imitação de Cristo, que é do livro 3, capítulo 54, que fala sobre a mortificação, sobre a natureza e a graça, dos movimentos da natureza e a graça, e como é importante, né, a mortificação dessa natureza, ou seja, a disciplina disso, né, que a gente vê aí claramente esse pedacinho aí, né, que quanto mais oprimida e dominada estiver a natureza, tanto maior graça se nos infunde. E cotidianamente, por novas comunicações, o homem interior se vai reformando segundo a imagem de Deus, que é o trabalho que os superiores religiosos fazem. Como outro dia, sim, alguns anos atrás, eu li uma biografia de Santo Antônio Maria Claret,
que os superiores dele, eles tentavam descobrir o que eles mais gostavam de fazer, as preferências deles, e faziam o contrário, justamente para poder contrariar esse impulso disciplinar essas pessoas. E Santo Antônio Maria Claret, ele passou um tempo junto aos jesuítas, ele queria ser jesuíta. Acabou missionário, mas não jesuíta. E tem essas disciplinas, esses mosteiros, esses conventos, né? E como é importante a gente mortificar a natureza e ordenar esses impulsos, né? E, igual como o senhor acabou de colocar aí, um santo irascível, que era, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, né? E foi ordenado justamente, ele conseguiu se disciplinar e se ordenar para colocar esse impulso dele para outras batalhas, outras guerras, outras coisas que demandavam uma forte iniciativa por parte dele. É São Paulo? Também, né? Vários deles. Tudo isso é direcionado por Deus, né? Porque essas paixões que a gente tem não são más ou boas. Depende do para onde você foca, né? Depende do objetivo, né? Do que a gente vai usar isso, né? Exatamente. O papo que a gente teve outro dia, né? É que a guerra da pessoa, a batalha não era essa, era outra. Exatamente. Então teria que usar essa energia, vamos dizer, guerreira, assim, para outros combates, né? O combate que agrada a Deus. Não precisa sair do campo de batalha, né? Pode continuar nele. Pode continuar nele, mas vamos nos bater com o inimigo certo, não errado. Vamos distrair, não vamos perder o foco, né? Exatamente. O outro que teve um pedaço de leitura, né, que a pessoa, falando que há pessoas que entram no convento e se acham santas, né? Então a gente tem que ficar também atento que às vezes eu brinco, né, com o pessoal, assim, eu fui na missa mais tradicional, já estou me achando já com o pé no céu, não é bem assim. Já sou cereja do bolo. Então, assim, aquilo ali, como diz os meus alunos, eles assim, quando eu me converti, eu falo da catequese, eu falo assim, não, corrija, quando eu comecei meu processo de conversão, que o processo vai acabar no último segundo de sua vida, se ele der certo, inclusive. Aí as pessoas me arregalam o olho, mas assim, não, mas é isso mesmo, você começou o seu processo de conversão, ele não acaba, né? E outra coisa interessante é que o relato aí, né, do relaxamento das regras, que parece que foi meio comum nessa época, no meio de todas as ordens religiosas, né? O espírito do tempo e a peste negra. A peste negra e a outra peste, que é um espírito do tempo. Exatamente, duas pestes. Né? E é interessante a gente ver isso, que eu já conversei com gente que já tentou vida religiosa sacerdotal e acabou ou sendo expulsa de lá ou acabou desistindo justamente por causa do relaxamento. Hoje é muito comum isso. A pessoa entra e sai, né? Entra e sai, ou porque encontra seriedade ali, ou porque, segundo eles dizem, você é católico demais, que eu já ouvi falar de seminaristas que muitas vezes tem que fazer adoração santíssima escondido porque não pode fazer no seminário. Isso é comum. Hoje em dia é comuníssimo. Não é? Então esse relaxamento, ele expulsa os bem-intencionados e muitas vezes é interessante haver certos níveis de rigor dentro das mesmas famílias religiosas. Por exemplo, naquela época, já que houve a forma relaxada, mas isso aí com Teresa sentiu o impulso de retornar aquele rigor dos antigos místicos. Né? Santa Teresa e São João da Cruz, né? Na ordem masculina. Uma verdadeira fábrica de santos. Né? E a gente vê, por exemplo, até mesmo certas famílias religiosas, vamos dizer assim, dos beneditinos. Nós temos os beneditinos, os trapistas ou cistercienses, e temos os cartuchos, que são os mais rigorosos de todos. Então, haveria lugar para todos, dos não tão fortes até os, praticamente, como se diria São Paulo, né, os atletas de Cristo, esses ramos até mais exigentes, né, da igreja, e que a igreja nunca deveria abandonar isso, embora pudesse até mesmo pegar vamos dizer assim, um nível mais relaxado, um jardim de infância, um grupo escolar para aqueles que dessem conta de pouco, mas aqueles também algum lugar para aqueles que pudessem muito. Bom, professor, e de tudo isso que eu... o último ponto aqui, que às vezes a gente presta atenção também nas traduções.
O livro é maravilhosamente escrito, né? De vez em quando a gente pega uns anglicismos aí, tipo criticismo, seria a melhor crítica, né? Aí dá um tom. É ruim, mas de um modo geral ele é bem traduzido, né? Muito bom, contexto excelente, muito fluido, muito bom. Mas é isso aí, obrigado. Vai, que isso. Obrigado você. Ô Márcio, você falou, né? Ordens como mais um jardim da infância para os menos dotados, né? São Francisco de Sales fez a ordem da visitação com esse intuito, né? Uma ordem menos exigente, né? E na Renascença, né? Na própria Renascença, ele, enfim, a ordem da visitação é uma ordem renascentista, como é a dos jesuítas, como é o oratório, né? E, quer dizer, os santos se preocupam mesmo com isso, né? Para receber pessoas que têm uma vocação religiosa, mas que não é uma fortaleza tão grande assim, né? De uma vida tão sacrificada, né? E assim, a própria Santa Teresa e depois São João da Cruz, né? Foi uma reação, né? Essa reforma do Carmelo, empreendida pelos dois grandes santos místicos, né? Foi uma reação a esse relaxamento, né? Digamos assim, foi uma tentativa de Deus, né? de retornar ou de lutar contra essas influências do espírito renascentista, né? Humanista, que a gente já, enfim, falou muitas vezes dele em outros momentos, né? E que já estavam atacando as ordens, né? Enfim, Santa Teresa, porque veja bem, nenhum santo ele fica completamente imune ao espírito da época, né? Ele luta como ninguém na época contra esse espírito, mas ele não consegue ficar imune ao espírito da época. Ninguém fica, não é? Você está vivendo, sua família, os seus amigos, todo mundo que você conhece, todo mundo que você convive tem encharcado o espírito da época. Então Santa Teresa convivia com esse espírito. Era impossível não conviver com coisas particulares de Espanha, com toda aquela história de reconquista. Tudo isso é especial no caso, mas o espírito, né? O espírito, se a gente fica conhecendo um pouco mais de como é que esse espírito foi sendo construído desde o século XIV, a gente vai entender que ele é um espírito que se espalha em todos os lugares, né? Um espírito sedutor, né? E ela, obviamente, sentiu esse espírito e lutou contra ele, obviamente, né? Mas você tinha me feito uma observação que me tinha sugerido um comentário, mas agora eu me perdi aqui. Vamos ver, se eu lembrar eu falo logo depois. Alguém tem outra observação, outro comentário? Professor, Sim. pensando aqui que, como o senhor chamou a atenção aí, a pessoa pode ter determinadas características e que essas características não são em si um bem ou um mal, né? Não. Depende do uso que você vai fazer delas. E como eu já contei uma vez, eu já fiz um tal curso aí de autoconhecimento, que bem gnóstico, né? E lá havia um certo momento em que se faziam tipo uma catarse coletiva, assim, cada um fazendo, liberando, segundo eles, para liberar os traumas, porque você liberando, você se livra daquilo e tal. E a mim me parece hoje, depois de tudo que a gente lê a respeito da vida desses santos, e a gente vê sobre as mortificações e tal, que
me lembrando daquela época, e lembrando das coisas que eu via ali e tal, e vivia ali, que na verdade, quando você dá uma vazão a essas características, né, suas, por exemplo, uma irascibilidade, por exemplo, se você dá vazão, aquilo ao invés de diminuir, aquilo aumenta. Claro. É bem o contrário. Então, assim, nós hoje vivemos, em função desse tipo de ideia de psicologia, essa coisa de você liberar, não se reprimir, que é algo que você reprime cresce. Mas, esse é freudismo, né? sim. É freudismo. E é bem o contrário, viu, professor? Porque o que eu vi é que aquelas pessoas, e a gente não saía do lugar. Entende? A coisa só atende quando você dá vazão, aquilo vira um monstro. Vira, os instintos te corroem. Exatamente. Então, é bem o que a gente tem visto hoje, né? Ó, a liberação, liberou geral, né? Isso. Liberou geral. Essa ideia de não reprimir nada, que na verdade é mortificar os sentidos, né? Foi um outro nome dado. Mortificação, Isso. Não mortificar os sentidos faz com que os homens, nós, liberemos, expressemos essas características de uma maneira horrorosa, né? Porque a gente é desordenado e aí a gente libera isso do lado ruim. Usando a expressão paulina aqui, né? Você está glorificando o homem velho em detrimento do homem novo. Né? Exatamente o contrário que ele falava. Né? Para você crucificar o homem velho para que o homem novo apareça. Né? Isso é exatamente o contrário de tudo que significa a doutrina da igreja, e sobretudo a ascese, o caminho, né, para a vida espiritual é exatamente o contrário disso. Né? É você dominar a natureza, né? Fazer a modificação nos sentidos externos, internos, modificação da vontade e da inteligência, modificar todo o homem. Né? Mas você falou uma expressão aí, eu acho que foi o Márcio, né? Ou você, agora eu já não estou indo. Esse negócio do conheça a si mesmo, né? Esse pessoal repete esse negócio aí do Sócrates, né? Conheça a si mesmo. Isso é uma máxima terrível, certo? Porque nós temos essa expressão, mas é levada a uma altura inconcebível. Né? Quando a gente leu o livro de Santa Catarina de Sena, o Diálogo, Deus falava para ela a mesma coisa. Mas Deus dizia, conheça a si mesmo como você é miserável, como você é pecadora, como você não merece as graças que você tem. Esse é o tipo de conhecimento nosso, de nós mesmos. Não é? E reconheça também a minha glória, a minha justiça e a minha misericórdia. Então, essa coisa do conheça a si mesmo sozinha é um caminho sem volta. Porque nós temos essa ascese de conhecimento de nós mesmos. Como é que a gente faz isso normalmente na nossa vida? Nos confessando frequentemente. Esse é o nosso conheça-se a si mesmo. Porque nós vamos conhecer os nossos pecados favoritos. Né? Essa é a nossa via ascética da vida espiritual. Né? Só que eles usam hoje esse dito socrático, né, para essas coisas que você fazia, né, o Ana Paula. E eu já fiz, enfim, coisa pior, então eu sei bem o que você está falando. Mas
Nós temos isso na nossa igreja. Nós temos uma via ascética de conhecimento de nós mesmos, que não vai nos levar para caminhos completamente diferentes dos seguidores socráticos, né? Tá certo? E porque Sócrates, a gente não pode esquecer nunca disso, né? Sócrates, ele, na época dele, ele mesmo consultava os oráculos, né? Tá certo? O oráculo da Grécia Antiga era o centro espírita deles. Tá certo? Então, é isso que eu queria comentar com vocês. Acrescento duas coisas que eu lembrei. Desculpa, acho que a Cristina vai falar. Fala, Cristina. Ô, Márcio, eu só queria dizer que eu fico tão assim, satisfeita em ouvir a Ana Paula acentuar, nós sempre falando a respeito dessa psicologia moderna, e hoje é tão claro como que essa psicologia analítica, ela tentou derrubar exatamente a vida de santidade, indo nesse excesso, né, de você colocar para fora, se libertar, se expressar com liberdade física, verbal, é totalmente o contrário do que qualquer regra religiosa prega na busca da santidade, que é você se conter, você se recolher e se aprofundar na vida de oração, não é? E a vida moderna hoje, eu acho que aí, que a gente está sempre falando de vida moderna, mas sempre a gente fala de coisas que são comuns à vida do homem na face da terra. Mas essa liberalidade de comportamento, ou essa busca de colocar para fora com essa pecha de que a neurose é fruto, é quase que dizer assim, a busca da santidade é fruto da neurose que gera violência, que gera... É isso mesmo. É isso que eles falam. Não é? Não é assim? É isso que eles falam. Exatamente. Eu acho que isso é muito inédito. E quando a gente escuta, né, esse histórico das ideias, a Ana Paula outro dia citou Ideas I Have Consequences, que é um livro muito interessante, e a gente vai nessa linha do romantismo como uma doutrina, mais do que um movimento, é algo meio inexplicável, chega no estruturalismo, no naturalismo, a gente percebe o domínio que nós estamos hoje, mais do que ideologia, mais do que corrente de pensamento, nós estamos dentro de uma religião. Religião que nos impele nos impele a perder a nossa alma o tempo inteiro. Não é? Tem altar, tem sacrifício, tem padres, tem papas. Essa religião tem tudo isso. Eu não cheguei a fazer nada a respeito, assim, por exemplo, quando era nova, não fiz nada de terapia. Eu fiz muita bobagem, assim, igual a Ana Paula. Silva Mind Control, e na reunião da Seixnoye, como é que é? Antiginástica, esse lixo de orientalismo que nasceu tudo da Suíça, naqueles esotéricos lá, perennialistas, que trouxeram essa porcariada filtrada. Eu vou falar proximamente do Monte Verità. Muito importante. Já peguei um texto que eu vou ler para vocês. E aí nós vamos ver, né, esse orientalismo, de onde que ele surgiu. Isso é muito importante, a gente desfazer esses mitos, né, professor? Essa crença boba que a gente tem, assim, a medicina vegana, olha que se dane a medicina vegana, nós estamos no Ocidente, não é?
essa coisa não nos interessa, não é? Então, mas como eu estava dizendo, eu vivi num ambiente, creio que todos nós vivemos, de pessoas fazendo aquela gestalt. Então, assim, você põe para fora tudo que está, você vomita, né? É. E aí machuca pai e mãe, você desagrega a família, você, quer dizer, depois que você macula suas relações com o seu interior, como é que você vai? Aí você tá livre. É o que eles falam. E o entorno é destruído, É, né? ué. Assim, Você tá livre entre escombros. entre os contos, quer dizer, a psicologia e a psicanálise, ela tem alguns métodos que são métodos de destruição. A gente tem que tomar cuidado, né, professor, porque é uma área do conhecimento que ela é nova, mas não podemos fazer assim, né, totalmente. Até o Léo chama muita atenção da gente para isso, mas não vamos aprofundar aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, eu sou testemunha das destruições, sabe? Dessa sedução que é você receber a atenção de um profissional, dessa sofisticação, isso é muito sofisticado, não é? Saiu daquela fase, nós mudamos a clivagem da coisa, assim. Antigamente, você receber uma atenção. Tá falhando aí, Cristina. Não estamos te ouvindo não, Cristina. Melhorou, vamos lá. Vamos. Não, mas eu só queria dizer que antes, deixa o Marcos falar, que também está muito interessante, que eu estou aqui falando demais. Mas antes a gente sabia, né, que numa família, se alguém recebesse a atenção de um médico para alguma doença mental, era uma vergonha e tudo mais. Hoje é algo assim que você recebe a atenção do Estado, uma carteirinha. Não, hoje é sofisticado. Hoje, se você não for num psicólogo, é que você tá fora. Tá fora. Você tem uma carteirinha de MEI, você tem vaga de estacionamento, internacionalmente você vai ser atendido. Então, assim, é um prestígio social muito grande, né, professor? É isso. Mas desculpa aí, Márcio, atravessei a conversa. Nada, tranquilo, exercício do cavalheirismo aqui. Mas eu só queria colocar duas coisas que me lembraram aqui. Até que pegando o gancho que até a própria Cristina falou, que até me ajuda aqui também, é o seguinte: essa neurose, para mim, não sei se eu estaria certo, mas parece uma revolta da natureza contra a graça, em que a natureza começa a levar vantagem, né? E aí a pessoa se torna, igual a leitura, né? Aquela megera que o professor escreveu ali, que é o retrato de muitas patricinhas que a gente vê por aí afora, e a gente acaba libertando o Barrabás interior e mandando Jesus para a cruz, né? Então essa psicologia, né, do estilo Menudo, né, não se reprima, né? Não sei se alguém lembra da musiquinha deles. Professora, você nem ouvia esses negócios. Mas eu não era nascido nessa época. Bom, e outro ponto apenas seria esse. É o interessante ter falado do capítulo de faltas. O capítulo de faltas costuma ser, às vezes, não pelos pecados, mas contra as violações das regras, né, da comunidade. Que, inclusive, eles estão previstos em algumas regras antigas de cavalaria. Dos cavaleiros monges, por exemplo, é a mesma coisa. Eles seguiam uma forma meio parecida. Mas era só isso. Obrigado. Ótimo. Não, na verdade, assim, esse psicologismo, né, ele, como a Cristina colocou, se transformou numa religião, né? Você tem que ser fiel a essa religião, né? Você tem que ser... Mas eu vou... no nosso grupo apareceram discussões muito sobre isso, e eu agora me dei a função
me autoproclamei o difamador oficial de Freud e Jung. Então eu vou fazer algumas palestras para vocês, contando quem foram esses canalhas e como que a gente não deve ouvi-los. Não tem argumentos para ouvi-los. Com esse tipo de gente, a gente tem que usar o argumento ad hominem. É obrigatório que a gente use, né? E você falou da Suíça, né, Cristina? Várias coisas surgiram na Suíça em uma região muito específica da Suíça. Por exemplo, a máfia de St. Gallen. St. Gallen é muito próximo do Monte Verità, certo? E muitas outras coisas nasceram ali, mas eu vou reservar isso para uma palestra que eu estou com vontade de fazer para vocês a respeito desse fim de século, né? A transição entre século XIX e século XX, em que apareceram essas figuras estranhas de Freud e Jung. Eu não sei se você sabe, Cristina, você falou um negócio de enlouquecer, né? De devastar as coisas em volta. Uma das primeiras pacientes de Freud, porque o Freud e Jung foram financiados pela família Rockefeller nos Estados Unidos, né? E uma das primeiras pacientes do Freud foi uma das filhas do primeiro Rockefeller lá. Ela ficou louca depois do tratamento. Ela teve que ser hospitalizada num hospício. Ficou louca de jogar pedra. Então isso aí está no fundamento da coisa, né? Mas isso é uma outra hora, nós vamos tratar. Agora, certamente a psicanálise moderna, se fosse examinar Santa Teresa, a declararia louca, neurótica, incurável. Então é bom que a gente tenha sempre isso em mente, né? Acusações de que ela era neurótica, etc, aparece, vira e mexe por aí, né? Mas se um desses psicólogos que ajudam na escolha de seminaristas nesses seminários modernos hoje examinassem Santa Teresa, a declararia louca de jogar pedra para ser hospitalizada no hospício, né? Isso é com certeza, né? Então isso dá a medida do tanto que a gente, enfim, já se adentrou no abismo, né? Mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, não é? Nós estamos aqui na página 72, se Deus quiser amanhã retornaremos aqui para continuarmos a leitura. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.